3 de agosto de 2026, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Segundou! Que alegria nós termos a oportunidade de iniciarmos a nossa semana, ouvindo a palavra de Deus, consagrando o nosso dia, pedindo a bênção de Jesus para essa semana que nós iniciamos, semana bonita também, começo do mês, né, gente? Muito bem, vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos do 1 ao 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando a sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje o texto bastante comprido, né? O tempo até delongou um pouco. Nós estamos acompanhando a profecia de Jeremias, hoje o capítulo 28, né?
E só fazendo um apanhado breve, Jeremias é um profeta que viveu no reino de Judá, o reino do sul, na transição do século VII para o século VI. Lembrando que o século VI é o século em que a Babilônia vai invadir Jerusalém, vai destruir todo o território do reino de Judá, sobretudo a capital, que é Jerusalém, vai saquear o templo e vai levar o povo deportado para o exílio. Então Jeremias ele é o profeta que convida o povo à conversão para que não aconteça, né? Não aconteçam essas coisas desastrosas. É claro que nós sabemos que o povo não vai escutar profeta nenhum e vai acontecer o pior. E de fato o povo vai ser levado escravo para o exílio. Não é? E a perícope de hoje, que é o capítulo 28, versículos do 1 ao 17, ela narra um confronto entre dois profetas. De um lado, o próprio profeta Jeremias, que é o profeta da verdade, e do outro lado, o profeta Ananias, que é filho de Azur, que é profeta de Gabaon. O episódio é a continuação direta do capítulo 27. No capítulo 27, gente, que a liturgia omitiu, Jeremias, usando um jugo de madeira sobre o pescoço, como sinal profético, ele anunciava que Judá e as nações vizinhas deveriam submeter-se ao jugo de Nabucodonosor, pois assim o Senhor havia determinado. Como o povo não se converteu, eles iriam se dobrar ao rei da Babilônia. Né? E Ananias, ao contrário, ele contradiz publicamente Jeremias, proclamando em nome do Senhor que dentro de 2 anos o jugo babilônico seria quebrado e os exilados voltariam. O conflito coloca em questão um tema fundamental da teologia profética aqui. Como discernir a verdadeira palavra de Deus da falsa profecia? Então o texto é um convite ao discernimento, à paciência, à fidelidade, mesmo quando a mensagem de Deus ela é dura ou é impopular. Né? Então vamos pegar cada parte do texto, né? Vamos começar com os primeiros versículos aqui, do 1 ao 4. Olha só, o texto situa, gente, no comecinho, o episódio como uma precisão histórica. No 5º mês do 4º ano do reinado de Sedecias, o que corresponde aqui aproximadamente aos nossos meses de hoje, a julho, agosto do ano de 594 a.C. Então, Ananias é apresentado como profeta de Gabaon, que é uma cidade levita a noroeste de Jerusalém. E ele fala na casa do Senhor. Olha só, ele vai profetizar na casa do Senhor, diante dos sacerdotes, do povo. Ou seja, num lugar e num contexto de grande autoridade e de visibilidade pública. E a mensagem de Ananias, ela é sedutora, ela é agradável, né, gente? Ele anuncia a libertação imediata do jugo babilônico. Ele anuncia o retorno dos objetos sagrados do templo. Por quê? Porque o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele mandou saquear o templo de Jerusalém. Roubaram peças valiosíssimas, sabe? Ele anuncia também a volta dos exilados, incluindo o rei Jeconias. E é interessante que ele fala em nome do Senhor, usando a fórmula profética. A frase, isto diz o Senhor. Olha, essa expressão era uma expressão usada pelos profetas, pelos grandes profetas de Israel. E o problema é que a sua mensagem ela contradiz diretamente a palavra de Deus que havia sido confiada ao profeta Jeremias. Jeremias tinha profetizado o contrário, né? Então, Ananias, ele promete aquilo que o povo queria ouvir. Uma saída fácil, uma saída rápida, sem sofrimento. Já colocando essa parte na nossa vida, gente, quantas vezes nós somos tentados a acreditar em mensagens agradáveis, que prometem soluções fáceis, imediatas para os nossos problemas, sem exigir conversão, sem exigir paciência, sem exigir fidelidade.
Ananias aqui representa a tentação de ouvir apenas o que nós queremos, de buscar profetas que confirmem os nossos desejos em vez de nos confrontar com a verdade. E a palavra de Deus nem sempre é confortável, gente, né? O discípulo é chamado a discernir entre a mensagem que agrada e a mensagem que salva. Mesmo quando a mensagem que salva exige uma cruz, exige uma espera, exige mudança de vida. Nós vivemos num tempo muito complicado na igreja, sabe, gente? Eu estou falando para vocês como padre, né? Claro que eu tenho poucos anos de padre, tenho 6 anos de padre, 7 anos de ordenado, de vida ordenada, ministro ordenado, e há pouco tempo, evidente, mas eu percebo nos dias de hoje que não está fácil ser padre, não. Se você desliza um pouquinho na sua pregação, pode levantar uma pessoa do meio da assembleia lá e sair da sua celebração, da sua missa, né, e te processar, né? E mesmo você pregando a verdade e dizendo, então as pessoas elas querem hoje em dia um evangelho fofo, né? Um evangelho que agrada, que conforta, que não fere o seu ego, que não te critique, que não te leve à conversão, que não te leve à reflexão, que não te espizinhe. E a palavra de Deus é uma palavra que conforta, é uma palavra que de fato motiva, mas também é uma palavra que às vezes é uma cintada em nós, é uma flagelada em nós. A palavra de Deus ela deve ter essas duas características, essas duas faces. E as pessoas não estão mais dispostas à segunda face da palavra de Deus. Não estão dispostas, né? Tem assuntos hoje em dia que você não pode mais falar em homilia. Se você tocar em determinados assuntos, você pode ser processado, você vai preso. Isso quando você não é perseguido pela própria igreja. E acontece, gente. E acontece. Quantos padres foram silenciados pelo próprio sistema religioso? É melhor não falar essas coisas, né? É melhor cuidar para não ter problema. Ora, mas se está no evangelho, por que nós não podemos pregar? Eu digo a vocês, eu capricho bastante nas minhas homilias, nas minhas pregações, procuro ler, estudar, fazer pesquisa na internet, preparar um conteúdo bacana, tudo, mas eu tenho me atentado muito com o que falar, né? Com o que falar. Se pegar minhas pregações há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, né? Porque faz esse nosso programa de reflexão diária já estava quase completando 6 anos, faz uns 6 anos já que eu estou nesse trabalho bonito, né, de evangelização nas redes sociais. Tem pessoas que me acompanham desde o começo, né? É um privilégio, uma alegria para mim, né? E se eu pegar minhas pregações que foram postadas há 6 anos atrás, até mesmo minhas homilias, quando eu estava na paróquia São Francisco de Assis, tem coisas que eu falava lá, que se eu falar hoje, porque hoje em dia as pessoas estão muito Nutella, sabe? Não me rele, não me toque, qualquer coisinha é processo, qualquer coisinha é ofensa, qualquer coisinha... Se eu pegar algumas pregações minhas daquela época da São Francisco lá e proferir hoje, eu tenho certeza, gente, que na semana seguinte o bispo está me chamando para me repreender. Por quê? Porque as pessoas não querem mais escutar. Parece que a pregação ela tem que amaciar o ego das pessoas. Parece que a pregação ela só deve servir para confortar, para motivar a pessoa, né? E a palavra de Deus não tem só essa finalidade, gente. É o profeta Ananias. Fala o que o povo quer ouvir, mas o que o povo quer ouvir não é o que vai acontecer, não é a verdade. Não é a verdade. E o profeta Jeremias, ele respondeu ao profeta Ananias, diz o versículo 5, né? Diante de todo o povo que estava lá na casa de Deus. Amém. Que assim se faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que anunciaste.
fazendo voltar a este lugar os objetos da casa do Senhor e todos os exilados da Babilônia. Escuta, porém, a palavra que eu vou te dizer, e a todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e de ti, desde sempre anunciaram para muitos países e grandes reinos guerra, fome, peste. Mas o profeta que anuncia a paz só é reconhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor quando a sua palavra se realiza. No fundo, Jeremias, a reação de Jeremias era notável por sua prudência, gente, pela sua humildade. Ele não responde com agressividade e também não responde com desprezo a Ananias. Mas antes ele começa com um amém, amém. Desejando sinceramente que as palavras de Ananias se realizem. Por quê? Porque até para Jeremias vai ser bom, porque Jeremias está ali junto, né? Se acontecerem coisas boas, Jeremias vai colher dessas coisas boas, vai vivenciar. Se acontecerem coisas más, ele está ali também, ele também vai passar por coisas más. Então, ele diz amém, né? Ele deseja sinceramente que tudo o que Ananias está a dizer que se cumpra, né? Pois ninguém mais do que ele desejava o bem do seu povo. Jeremias não tem prazer em anunciar desgraças, gente. Mas em seguida, ele apresenta um critério teológico de discernimento. Os profetas verdadeiros, ao longo da história, eles anunciaram guerra, fome, peste, ou seja, as consequências do pecado. Enquanto a profecia de paz ou de felicidade, ela só podia ser confirmada quando ela estivesse na sua realização. Então, esse critério lembra o princípio do livro do Deuteronômio. Se nós pegarmos o capítulo 18, a palavra do profeta verdadeiro, ela se cumpre. Então, Jeremias, ele não se precipita em julgar Ananias, mas ele convida o povo a esperar e a verificar se o que Ananias está dizendo vai se cumprir. Então, a atitude de Jeremias é uma atitude que ensina prudência no discernimento. Então, diante de mensagens religiosas e de promessas de bênção, nós somos chamados a não julgar precipitadamente, mas também a não aceitar tudo sem critério. A verdadeira palavra de Deus, ela se confirma pelos frutos, pela fidelidade à sua vontade. Na vida espiritual, minha gente, nós devemos desconfiar de promessas fáceis que dispensam a conversão, a obediência. E cultivar a paciência de aguardar que a palavra se cumpra. Né? O discernimento exige humildade, oração e confronto com a palavra de Deus. Então, Ananias, diante da fala de Jeremias, ele recorre a um ato simbólico, que é um gesto típico da profecia bíblica. Toma o jugo de madeira que Jeremias carregava no pescoço e o quebra diante de todo o povo. Isso é sinal de que o jugo babilônico seria destruído. Então, o gesto é teatral, é dramático, é impressionante. Exatamente o tipo de espetáculo que conquista multidões. A reação de Jeremias, ela é silenciosa. O que diz sobre Jeremias nesta hora? Diz que Jeremias, ele se retirou. Ele não entra em disputa, nem tenta competir em espetáculo com essa cena de Ananias. A confiança de Jeremias está na palavra de Deus, não no gesto humano, gente. Então, o silêncio de Jeremias diante da provocação, ele é uma lição de paciência, de confiança. Ele sabe que a verdade ela não precisa ser encenada para ela prevalecer. O ato de Ananias aqui simboliza a tentação de substituir a verdade pela aparência, de confiar em gestos espetaculares, em discursos empolgantes, em vez de confiar na fidelidade a Deus. Muitas vezes nós somos seduzidos por mensagens teatrais, por líderes carismáticos que prometem soluções mágicas, né? E nós desprezamos a voz discreta e exigente da verdade.
Então, o silêncio de Jeremias nos ensina que a maturidade espiritual ela não precisa de espetáculo, ela confia, ela espera, ela permanece firme, mesmo quando parece que a mentira venceu. Há momentos que o melhor, gente, o melhor testemunho é o silêncio sereno de quem sabe em quem depositou a sua confiança. Nós vemos isso em muitas religiões, não é? Muita gente diante do desespero de uma notícia má, de uma notícia de enfermidade, né? Muita gente que se diz católico muitas vezes corre atrás de soluções fáceis em outras religiões e outras coisas, sabe? Eu já vi isso concretamente próximo a mim, minha experiência relacional, e, e, e as coisas elas não acontecem de maneira mágica na vida, né? Se nós pegarmos nesse domingo, eu falei que Deus, por trás, né, até aproveitei do evangelho de domingo, né? 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para saciar a multidão, né? E eu dizia, Deus se utiliza dos 5 pães e 2 peixes. Ele não mata a fome a partir do nada. Ou seja, então a pequenez da nossa vida, a fragilidade, ela é ponto de partida para a ação divina, que é uma ação abundante. Mas nós precisamos saber lidar com o pequeno, com o que é frágil. Não é? Então, é muito interessante. A palavra de Deus, ela confirma Jeremias e ela desmascara a falsidade de Ananias. O jugo de madeira que foi quebrado por Ananias, ele é substituído por um jugo de ferro, né? Ou seja, a tentativa de escapar da vontade de Deus, ela não apenas falha, mas torna a situação ainda mais dura. O gesto simbólico de Ananias, longe de libertar, agrava o cativeiro do povo. Então a mensagem aqui é clara. Não se pode escapar da vontade de Deus por meio de ilusões, de rebeliões. A submissão aqui a Nabucodonosor era no plano divino um caminho de purificação, de sobrevivência para Judá. Não é que Deus é mau e que Deus gosta de ver o povo sofrendo. É que o povo precisava passar por essa experiência de escravidão para aprender a fidelidade. Não é? Então, ao anunciar uma libertação que Deus não ordenara, Ananias ele não só enganava o povo, mas conduzia o povo a uma rebelião que traria consequências ainda mais graves, né? Essa imagem do jugo de ferro aqui no texto, ela nos confronta com a realidade de que resistir à vontade de Deus só endurece o nosso sofrimento, né? Quando nós tentamos fugir da cruz, da obediência, das exigências do evangelho, nós acabamos por carregar um peso ainda maior. A verdadeira liberdade não está em escapar das responsabilidades, gente, mas em aceitar o jugo suave de Cristo que nos conduz à vida. Muitas vezes o caminho mais curto para a paz é a aceitação humilde da vontade de Deus, mesmo quando ela passa por provações e esperas, né? Olha, Jeremias, ele pronuncia agora a sentença divina no versículo 15 desse capítulo 28. Ananias não foi enviado por Deus, fez o povo confiar numa mentira, pregou a revolta contra o Senhor. E a consequência é imediata e trágica. Ananias morre naquele mesmo ano, no 7º mês. A palavra de Deus se cumpre, né, confirmando o critério de discernimento apresentado no versículo 9, que nós ouvimos. Então o texto aqui sublinha a gravidade da falsa profecia, né? Quer enganar o povo em nome de Deus não é um erro menor, mas é um pecado grave que desvia a comunidade da verdade e conduz à ruína, né? Então a morte de Ananias é o selo da veracidade da palavra de Jeremias.
É um alerta solene para a responsabilidade de quem fala em nome de Deus. Gente, por exemplo, agora eu estou a pregar para não sei quantas pessoas me ouvem, não é? Não sei quantas pessoas ao total me ouvem, mas é uma responsabilidade, gente. Por quê? Porque nós falamos em nome de Deus, né? É algo sério anunciar a palavra de Deus. E não estou falando que isso só recai sobre os pastores da igreja, sobre mim, por exemplo, que prego não somente nas dependências da minha paróquia, mas virtualmente. Essa mensagem se espalha para tantos lugares e para tantas pessoas. É uma responsabilidade, primeiro porque você tem a tentação de pregar você. Nós que pregamos temos uma grande tentação de pregarmos a nós mesmos. Só que nós precisamos pregar a palavra de Deus, a verdade. Vai ter coisas que a gente vai ter que pregar que vai ferir primeiramente a nós que estamos pregando. E isso precisa continuar a ser pregado. Eu não posso adaptar o evangelho aos meus pecados, à minha pequenez, às minhas fragilidades, não é? As minhas mentiras, as minhas transgressões, eu não posso, não é? Então, a figura de Ananias é a figura da mentira, da falsa profecia. Da falsa profecia. É algo que deve nos interpelar. E não somente só os pastores, não, gente. Porque também vocês, fiéis leigos, que estão no trabalho, na convivência social, no meio dos amigos, da família, né? As atitudes, as iniciativas, as falas, né? As decisões que vocês tomam também são modos de anunciar. Quando você faz uma escolha, você que é fiel à igreja, quando você faz uma escolha, o que acontece? As pessoas estão vendo o que você está escolhendo. Você é um testemunho, bom ou ruim. Não são só os padres, bispos e diáconos, mas você também, né? Então, nós vamos percebendo, né? Hoje delongou muito a nossa reflexão, porque o texto é muito longo, né? Nós vamos percebendo que quanto mais nós nos enamoramos da palavra de Deus, mais responsabilidades nós recebemos em nossos braços, em nossos ombros, não é? Muito bem. Então vamos encerrar esse nosso encontro hoje, porque hoje delongou demais. É um texto muito bonito e também muito provocativo, né? Para cada um de nós. Cuidemos. E olha, gente, a gente fala igreja, né? Algo tão complexo, igreja. Cuidado que onde tem trigo, tem joio, né? Evangelho de 2 ou 3 domingos atrás. Onde tem trigo, tem joio. E é interessante que no meio do povo há o que chamamos de sensus fidelium. Ou seja, está inato na intuição dos fiéis o que é de Deus e o que não é. Está inato. Então, estudar a doutrina, conhecer a Bíblia com materiais sólidos. Por isso que a gente estuda a Bíblia aqui de maneira minuciosa. Pode até gastar um bom tempo. Agora a gente está indo para 30 minutos. Né? O objetivo era 20, mas hoje não teve jeito. Mas vale a pena esmiuçar o texto de maneira fiel à Escritura, né? Porque a gente escuta tantas pregações e tantas coisas hoje, né? E por meios oficiais, que você tem que tomar cuidado e saber discernir, né? Ouvir uma pregação, por exemplo, de uma missa dominical, e perceber que aquele fulano não pregou o que devia. Ele mudou o assunto, ele desviou do centro. Por que está dizendo isso? Porque agora eu estudo, porque agora eu sei. A gente precisa descobrir e despertando isso em nós. Uma certa criticidade santa que vem da própria genuinidade, da própria amizade com a palavra de Deus. Isso precisa acontecer, né? Isso precisa acontecer. Ouça coisas
que tem qualidade, gente. Eu vou dizer uma coisa a vocês, termino dizendo isso, né? Aquilo que de fato tem qualidade, é bom, não chama muita atenção. Você pega a internet aí, rede social, né? As pessoas que têm mais seguidores por aí são gente que fica fazendo coisa tonta nas redes sociais. Porque a maior massa das pessoas querem ver coisa tonta. Não querem saber de coisa que constrói, que acrescenta, que soma no conhecimento. Mas vocês que estão nessa caminhada de fé e que me escutam, sejam críticos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, hoje passamos do limite, peço desculpas, mas valeu a pena, né? A palavra de Deus, ela é muito rica, né, gente? Abrangente. Desejo a vocês uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Deus abençoe e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente!